São quase 40 anos trabalhando com comunicação, que é um assunto pelo qual eu sou apaixonado, já deu para perceber. E a gente aprende ao longo dos anos técnicas, movimentos, reações que a comunicação nos proporciona. E aí eu desenvolvi, ao longo de todo esse tempo, uma experiência para mim. Não sei se ela vai servir para você que está me assistindo ou me ouvindo. Todavia, eu procuro sempre tentar entender esse movimento dinâmico da comunicação, ao qual eu dei o nome de engenharia reversa da comunicação. Quando você emite uma ideia, usa a sua fala, ou mesmo gestuais, porque a comunicação ela não é feita apenas e tão somente de palavra, da emissão da voz. Você pode se comunicar de dezenas de maneiras diferentes e tentar se fazer compreender ou colocar a sua ideia para que outras pessoas a entendam. E a engenharia reversa da comunicação, ela é justamente quando você tenta dissecar uma situação de comunicação para saber o que é que está, ou por trás, ou nas entrelinhas, ou na linguagem subentendida. E eu vou citar aqui 2 exemplos de vida que me fizeram tentar entender a forma como a gente se comunica. Uma delas foi quando, em 1984, eu servia o Exército como recruta. E naquela época, lá em Corumbá, eu era do grupo de liturgia da Igreja Católica, da Igreja Dom Bosco, tocava na missa, fazia as leituras, era comentarista, enfim, já nascia ali, naquela época, uma semente do radialista, locutor, apresentador, publicitário, comunicador e professor que eu iria ser. E eu me lembro que numa situação, no aquartelamento, eu servi na brigada, que fica na Avenida General Rondon, lá em Corumbá, no centro da cidade praticamente, eu estava fazendo o que todo recruta faz, faxina, é assim até hoje. E numa posição de cócoras eu limpava o pavimento, o chão do alojamento. Nisso entrou um capitão, que era o capitão comandante da companhia, nunca esqueci o nome dele, capitão Hamilton Cordeiro. O capitão dificilmente entrava no alojamento, pelo menos nesse ano todo que eu passei no quartel, 1 ano e 2 meses, eu só vi o capitão entrar essa única vez. Talvez entrasse em outras ocasiões, mas naquele dia eu estava faxinando, eu estava de plantão ao alojamento, que é o nome da função, e o capitão entrou, eu assustei, o capitão, comandante da companhia, autoridade máxima ali naquele pedaço, meu nome de guerra, Vicente, número 101. E o capitão falou, Vicente, assim, de supetão, o que é mais difícil? Servir a Deus ou servir a pátria? Naquele momento eu falei assim, do que será que esse homem está falando, né? Eu falei, capitão, permissão para tentar entender a sua colocação. O que o senhor quer dizer com essa pergunta? Ele falou, não, eu estive na missa lá na Igreja Dom Bosco, eu vi que você participa da igreja lá, toca na missa, parabéns, mas o que é mais importante, servir a Deus ou servir a pátria? Eu falei, bom, neste contexto eu vou dizer para o senhor, capitão, que servir a Deus é mais difícil. E o capitão, um homem forte, troncudo, falou, mas por quê? Eu falei, olha, capitão, amanhã eu vou dar baixa do exército, deixo de servir a pátria aqui no aquartelamento, porém vou continuar servindo a pátria onde eu estiver no território nacional. Mas imagine que se por um acaso eu trocar de cidadania, eu adquirir a cidadania americana, por exemplo, eu deixo de servir a minha pátria e passo a servir a outra pátria. Agora, Deus, eu vou continuar servindo aqui, lá ou em qualquer outro quadrante do universo onde eu estiver. O capitão arregalou o olho e falou para mim assim, falou, olha, gostei da sua resposta. Nem imaginei que poderia ter uma outra resposta para essa pergunta que eu fiz. Logo em seguida, o capitão foi até o local onde eu trabalhava diariamente, quando não estava de plantão, que era a chamada sargentiação. Quem serviu ou está
numa unidade militar sabe disso. A sargenteação é como se fosse o RH da empresa. Ali é o Muro das Lamentações. É onde você vai justificar a chegada atrasada, você vai pedir licença, vai pedir uma autorização para sair fora do expediente, enfim, ali, na sargenteação. Eu trabalhava ali ajudando a fazer escala de serviço. E o capitão chegou para o meu sargenteante, Sargento Castelo Branco, o primeiro sargento, e disse para ele, falou, Castelo, a partir de hoje o Vicente não vai tirar mais serviço aos domingos, porque ele serve a Deus lá na igreja Dom Bosco. Tira ele da escala. Cara, aquilo para mim foi um negócio fantástico. Não precisaria mais trabalhar domingo, porque no quartel não tem isso, tem uma escala. O dia que você cair, você tem que estar lá. Só se você ficar doente ou morrer, você não vai tirar o serviço. No mais, você precisa estar lá para tirar o serviço, sob pena de passar por punições. E junto comigo servia um outro recruta, com o qual eu fiz amizade durante aquele ano, Marcos Antônio Soares Ambrósio, nome de guerra Ambrósio. E aí eu vibrei. Depois eu cheguei para o Ambrósio e falei, Ambrósio, não vou mais tirar serviço dia de domingo, velho. O Ambrósio, numa capacidade inverossímil de engenharia reversa da comunicação, me fez uma observação que eu estatelei. O Ambrósio, simplesmente por baixo dos seus óculos de graus, ele falou o seguinte, falou, Vicente, você não vai tirar serviço mais domingo, mas presta atenção, se o capitão for à missa no domingo e você não estiver lá, você está preso. É verdade. Eu não tinha me atentado para isso. O capitão me liberou do trabalho, da escala, do expediente aos domingos, para que eu pudesse estar na missa que ele frequentava. Eu só vi um lado da moeda, o lado de não tirar serviço, o lado de não estar aos domingos no aquartelamento, mas veio o Ambrósio com a engenharia reversa da comunicação e me fez pensar direitinho. Eu falei, cara, é verdade. E aí, a partir daquele dia, todos os domingos, durante o tempo em que eu estive no quartel, eu tocava o meu violão na missa, junto com os colegas que faziam parte da equipe de liturgia, e procurando, né, ver a cabecinha careca do capitão Cordeiro, porque eu precisava que ele me visse lá, porque senão na segunda-feira eu corria o risco de ser detido, de ficar no pernoite ou de ir preso, porque eu tinha este salvo-conduto para não trabalhar domingo. Mas a intervenção do amigo Ambrósio, recruta comigo, me fez, a partir daquele dia, passar a buscar outras verdades que não aquelas somente que nos são apresentadas quando você recebe uma informação ou uma comunicação, que no meu caso me fez vibrar. Não trabalhar domingo, para quem é militar, você sabe como é que é. Para qualquer pessoa, não ter que trabalhar domingo é uma bênção, é uma graça de Deus. Mas sempre existe as entrelinhas, o subentendido, a linguagem subliminar e aquilo que está por trás de uma mensagem. Engenharia reversa da comunicação. Numa outra situação, há alguns poucos anos, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, aconteceu uma situação onde eu tive que aplicar essa engenharia reversa da comunicação. Eu caminho num grande parque da cidade há 15 anos, tenho uma patota, tenho um grupo de amigos lá, e a gente se encontra praticamente todas as manhãs para fazer a nossa resenha e a nossa caminhada para manter a saúde em dia. Há algum tempo, alguns anos, o parque sofreu uma recuperação, onde melhoraram o pavimento. O parque, quem conhece o Parque Mãe Bonifácia sabe do que eu estou falando. Tem algumas pontes de madeira que sobrepõem os córregos que passam dentro do parque. Uma dessas pontes foi restaurada, foi colocada uma nova ponte de madeira, mas no pavimento onde termina a ponte e começa o piso, o chão, ficou um vão entre a ponte e o chão. E passando naquele dia, exatamente naquela manhã, que a ponte havia sido trocada e o acesso havia sido liberado, eu percebi que se um desavisado enfiasse o pé naquele vão, poderia quebrar o pé, quebrar o tornozelo, quebrar inclusive a perna, um acidente, porque ficou um vão que cabia exatamente um pé ou uma ponta de pé naquele vão. Eu conversei com o encarregado do parque, meu amigo.
E eu falei para ele, escuta, tem um vão ali assim, e isso pode gerar um acidente. E ele muito tranquilamente me falou, olha, essa aí não é uma função minha, é uma empresa terceirizada que está prestando esse serviço, eu não posso nem me meter nisso. Eu falei, pois é, lá veio a minha engenharia reversa do pensamento, da comunicação nesse momento. Eu falei, irmão, é o seguinte, eu não estou preocupado, e veja só, eu usei uma espécie de ardil na comunicação para colocar aquela pessoa dentro daquele problema que precisava ser resolvido, e ele poderia resolver. Eu, como simples frequentador, talvez não tivesse esse poder, mas ele tinha esse poder. E eu disse a ele, veja, eu não estou muito preocupado com quem vai enfiar o pé naquele vão ou quebrar. Quando eu falo isso, eu estava usando um ardil, perceba. Lógico que eu estava sim preocupado, poderia ser qualquer um dos meus inúmeros amigos que frequentam aquele parque. E eu falei para ele, o que me preocupa é o seguinte, imagine alguém quebrou o pé ali, imediatamente a pessoa vai fazer um vídeo, nós estamos na era das comunicações rápidas, vai fazer uma live, um vídeo, vai colocar isso nas redes sociais, daqui a pouquinho isso chega, mas muito rapidamente, muito imediatamente, a comunicação hoje é um flash, essa comunicação vai chegar aonde? Vai chegar exatamente na Secretaria de Estado que administra este parque. De lá, de cima, de onde as coisas acontecem, o pau vai vir torando. E eu falando isso para ele. Vai vir, vai sair na imprensa, vai sair nas mídias, vai sair nas redes sociais, até chegar aonde? Até chegar em você, que é administrador do parque. Ninguém vai perguntar se quem fez a obra esqueceu. Primeira coisa que vai acontecer, vão afastar você. Você é administrador desse lugar. Você entendeu? A minha preocupação é com você, porque eu gosto de você, eu não quero esse parque sendo administrado por outra pessoa, eu quero ver você resolvendo essa questão, porque ela vai arrebentar exatamente na parte mais fraca da corda, que é você que está na outra ponta, que está aqui administrando esse local. Falei isso, ele permaneceu em silêncio, eu continuei caminhando no parque, e cerca de 40 minutos depois estava passando pelo mesmo lugar, porque a gente fica dando volta no parque. No meu caso, eu faço 10, 12, às vezes 15 quilômetros de caminhada, então a gente circunda várias vezes, passa várias vezes pelo mesmo local dentro do parque. E eis que ao passar novamente, já havia ali um cimento fresquinho fechando aquele buraco do qual eu havia parado para reclamar com o encarregado. Perceba, enquanto eu falava que alguém, um ser que não existe, alguém, qualquer um, fulano, ciclano, beltrano, a pessoa não consegue se imaginar dentro daquela realidade. Mas quando eu falei que tudo aquilo poderia gerar uma bola de neve que iria parar exatamente em cima dele, rapidamente ele interveio e mandou arrumar. Engenharia reversa do pensamento e da comunicação. Nós precisamos aprender a transformar as nossas ideias, não só para passar bem aquilo que a gente quer exprimir, mas como também para fazer como que as outras pessoas entendam o que a gente quer exprimir. E quando você, nesse segundo exemplo, consegue colocar uma pessoa dentro de uma situação, você se torna um exímio vendedor, não só de produtos, de bens, de serviços, mas também de ideias. Engenharia reversa do pensamento e da comunicação. Tente usar, tente decifrar, tente aprender. Pense nisso e fique muito bem.